eu acho que foi abordado aqui pelo colega no primeiro painel, a questão da interconectividade, né? Toda vez que nós falamos de dados, né, dado é a base, falamos de centro de dados, estamos falando de dado, né? E o Alessandro deu um excelente exemplo aqui, né? O uso de dados, eu acho que por todos nós hoje, ele é exponencial, né? Eu daqui eu consigo ver, assim, é inevitável você estar trabalhando com o celular, né? E dado, basicamente, você pode fazer um paralelo diretamente com a parte de energia elétrica, né? Você pode pensar num data center como uma grande caixa que você coloca energia elétrica ali, e essa energia que você coloca, ela é transformada em dados. Esses dados, eles são gerados, processados e transmitidos, e toda essa energia elétrica ela é transformada em calor, e aí você tem que tirar esse calor de dentro do ambiente. Então, energia elétrica é um pilar fundamental, e o segundo pilar fundamental que foi comentado aqui na apresentação é a questão da interconectividade. Se você não tiver conectividade, se você não tiver como escoar esses dados, se você não tiver como trabalhar esses dados, um data center é só uma caixa com um monte de equipamento dentro. Tá? Bom, deixa eu dar uma passada aqui. Inicialmente, só comentando um pouquinho sobre a Huawei, né? A Huawei está presente aqui no Brasil há 27 anos. A gente trabalha no setor de telecomunicações, empresas e governo. Temos uma infraestrutura grande distribuída pelo país e estamos intimamente ligados com a questão da evolução e da transformação digital. Estamos presentes em todos os segmentos. Tá? Nós até temos casos aí, também estamos presentes na questão da geração solar. Eu acho que muita gente não sabe, mas a Huawei é um dos líderes na parte de fornecimentos de inversores para geração de energia solar. O Alessandro aqui, meu colega, comentou bem, nós estamos um trabalho conjunto aqui em Brasília, num cliente para desenvolvimento de nuvem. A Huawei também tem um segmento de cloud. Então, nós estamos presentes em todos os segmentos aqui dentro das camadas dessa transformação digital. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção desse slide justamente para a questão do função principal do segmento de data center dentro da transformação digital. Né? Nós temos 3 camadas aqui. O data center ele é o coração, né? É onde você faz o processamento grosso. Nós temos uma segunda camada, que são as avenidas de transmissão de dados. Como eu falei, se você estiver acessando o seu celular e o WhatsApp estiver fora, ele não vai servir para muita coisa, né? Aqui as operadoras de telecomunicação elas têm um papel fundamental. Essa segunda camada, que é a camada agregadora, a indústria de telecomunicação ela passou por uma transformação aí nos últimos 10, 15 anos. Nós temos um cliente nosso aqui no Brasil que nós temos mais de 15 sites com eles, de 15 a 20 hacks, né? Então esse também é um ponto fundamental da transformação digital. As operadoras de telecom ela têm um papel fundamental nisso, né? Trabalham com virtualização. Se você pegar 15 anos atrás, todo o sistema de transmissão de voz ele era analógico, né? Você tinha uma infraestrutura totalmente separada. Você pegava o seu telefone, isso não era transmitido digitalmente. Hoje é feito digitalmente. A gente passou por essa transformação e muito provavelmente você nem percebeu essa diferença, mas hoje muito provavelmente você faz a maioria das suas chamadas via WhatsApp e nem utiliza a linha fixa do telefone. Isso acontece naturalmente. E eu ainda gostaria de chamar a atenção para um último ponto que é super importante, que é o último nó da rede, né? Que é onde você tem acesso aos serviços na ponta, e num país da dimensão do Brasil, isso é fundamental. Nós temos cerca de 22 mil ISPs aqui no Brasil, que são provedores de internet, que eles também têm pequenas infraestruturas dentro das suas operações, e eles são os responsáveis por distribuir esses serviços que hoje nós temos disponíveis em todos os cantos do país. Então, eles também são muito importantes para fomentar a transformação digital. E quando nós estamos pensando em políticas de desenvolvimento digital, acho que também é muito importante considerar esse segmento, porque eles também são fundamentais. Tá? Então, aqui é só para dar uma explicação da importância do data center, né? E como ele está hoje operando na vida de todos nós. A Huawei, como eu comentei, a gente fornece infraestrutura para todos os segmentos, desde a indústria de ISP, passando por telecomunicações e indo também para os sites de grande porte, assim como o Alessandro comentou aqui. Nós estamos trabalhando num projeto conjunto aqui em Brasília, e o nosso foco realmente é garantir essa transformação digital ela aconteça e que ela tenha acesso a todos os fornecedores. Um último ponto que eu gostaria de comentar em relação à indústria é como a indústria de data center se transformou ao longo dos anos, né? Inicialmente, o data center era um elemento de operação dentro da empresa. Então, basicamente, ele servia para a sua operação interna.
Ele manipulava e-mail, manipulava o sistema de CRM, manipulava seu sistema de faturamento. Então, cada empresa tinha o seu próprio micro data center. A primeira indústria que começou realmente a transacionar dados de forma mais intensiva foi a indústria financeira. Isso aconteceu há uns 10, 15 anos. Tem vários colegas aqui do setor de data center que acompanharam bem essa mudança, né? Depois nós tivemos a segunda onda, serviços de cloud, né? E muitas das operações que elas eram fixas on-premise nas empresas, elas foram para a cloud. E qual é o principal motivo delas terem ido para a cloud? Porque o cloud ele é mais efetivo em termos de custo e operação para as empresas. Então foi uma migração natural. E agora nós estamos vivendo a terceira onda, né? Que é a onda da inteligência artificial, né? O tema de inteligência artificial ele é bem recente. Eu tenho cerca de 30 anos de formado, e eu tive uma disciplina de inteligência artificial há 30 anos. Então, assim, a estrutura da inteligência artificial ela é bem antiga. O que é diferente hoje? A capacidade de processamento. E nisso o Alessandro ele fez um ponto aqui excepcional. O coração de um data center são os equipamentos de processamento. Esse é o core da operação. E o poder de processamento desses itens aumentou de forma vertiginosa e agora nós estamos vendo as GPUs, né, na base. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro tópico, que eu acho que é fundamental aqui no evento. Eu fiz o paralelo, né? Toda vez que você fala de transformação de dados, armazenamento, você está falando de energia elétrica, 100% energia elétrica. Isso aqui é um mapa aproximado, é só para dar uma ideia para vocês de como que é o mercado global. Hoje nós temos dois grandes polos de processamento de dados, Brasil e China. Eu tive na China 2 vezes esse ano, e eu confesso para vocês que eu fiquei assustado com a quantidade de data centers e estruturas que eu vi no país, né? E esse slide ele serve para isso. Tem uma segunda coisa nesse slide, só para usar um exemplo aqui para vocês. Aqui tem o exemplo da ByteDance, que é o TikTok, né? O TikTok ele tem cerca, se eu não me engano, de 90 milhões de usuários no Brasil, né? E hoje, como o Alessandro comentou, pelo menos até agora, né? Boa parte desses dados é processado fora do país. Então, assim, nós somos usuários muito importantes em termos de população e de serviços de redes sociais e outras tecnologias digitais. Então, a oportunidade para ter, no Brasil, infraestrutura dedicada somente para a nossa operação, eu nem estou comentando ainda de ser uma porta de acesso para o processamento americano, né? Que é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção nesse slide. Com o crescimento do processamento de inteligência artificial, a gente imagina que vai ter uma falta de fornecimento de energia nos Estados Unidos. Só para dar uma ideia para vocês, a gente estima que mais ou menos o ano passado, tudo que foi adicionado de rede para data center nos Estados Unidos equivale a mais ou menos 10% do consumo de energia anual. Então, assim, se a gente for seguir o mesmo exemplo do que está acontecendo na Ásia, é natural que esteja um transbordo do processamento americano para a região. E aí, quando a gente fala de um transbordo, nós falamos, de novo, de duas coisas fundamentais quando nós estamos falando de data center: energia e conectividade. Também foi muito bem lembrado aqui, nós temos uma posição muito relevante no contexto Américas, nós temos boas linhas de conectividade, então nós temos energia disponível, com uma excelente matriz energética, uma boa parte dela renovável, e nós temos excelentes avenidas de conectividade. Então, junto com o Chile, hoje, o Brasil, eles são os dois principais pontos de chegada de processamento, justamente por essas características. O Chile é um pouquinho diferente, ele também tem uma facilidade operacional e fiscal muito maior, que é o terceiro tópico que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e, inclusive nós estávamos falando no começo, né? Foi comentado aqui pelo Afonso a questão do Redata, e eu acho muito importante essa discussão, porque, mais uma vez, assim como as empresas migraram para o cloud, porque era efetivo em termos de custo, se nós queremos atrair investimento em data center no Brasil, nós temos que ser efetivos em termos de custo. E aí entra o ponto que o Alessandro explorou aqui muito bem. A gente precisa ter um programa que permita que, com que esses equipamentos, principalmente de processamento e outros equipamentos importantes da infraestrutura de data center, que não existem similares hoje no Brasil, eles tenham um benefício para a importação. Então, não vou usar a palavra benefício,
eles não sejam majorados na importação, porque isso afasta o investimento. Se eu sou um investidor, eu vou procurar o local onde é mais efetivo para eu investir meu capital. Então, eu acho que nós temos dois pilares muito importantes já definidos, conectividade e energia elétrica, e o terceiro pilar, que é a questão da tributação, que ela está sendo tratada dentro do Redata como uma política de data center. Esse ponto ele deve estar saindo e, com certeza, isso vai abrir as portas para muitos investimentos aqui no Brasil. Eu tenho certeza que todos nós vamos surfar essa onda, tá? Eu coloquei esses slides só para dar uma base, mais ou menos, do nosso ponto, né? Mas isso era mais ou menos para explicar para vocês aí a importância e como nós estamos posicionados no mercado global.